Pois é, para responder a pergunta primeiro, não, eu não acho que o São Paulo tem inveja do Abel. Eu acho que na era Abel, São Paulo e Palmeiras se tornou um dos principais confrontos do futebol brasileiro. E existe até um equilíbrio impressionante nessa estatística, levando em consideração que os últimos anos do Palmeiras foram muito melhores que os do São Paulo, né? Existe literalmente um equilíbrio de empates, vitórias, derrotas e tudo mais entre os dois times na era Abel, com o São Paulo com técnicos muito diferentes nesse mesmo período. A questão é que o Abel representa o Palmeiras da Leila. O São Paulo não tem um técnico que o represente, porque não tem um técnico com muito tempo de casa, como foi uma época o Tele Santana. Na verdade, teve um momento de rivalidade máxima, de temperatura máxima entre São Paulo e Palmeiras, que era o São Paulo do Tele e o Palmeiras do Luxemburgo, por exemplo. Farpas e não sei o quê, para lá e para cá, debate na TV, Parmalat contra direção. Volta e meia, a rivalidade entre São Paulo e Palmeiras, ela fica assim em níveis intoleráveis. O que aconteceu dessa vez, na minha opinião, Tirone, é que o São Paulo, ao se sentir prejudicado pela arbitragem em mais um jogo do Paulista, ele, naquele discurso todo intempestivo do seu presidente ao final do jogo do Morumbi, ele misturou as bolas. Uma coisa é o protesto contra a arbitragem, que foi trágica, e tem sido trágica em alguns jogos do São Paulo, é verdade. Os três últimos no Morumbi, os três últimos jogos contra Santos, Bragantino e Palmeiras, arbitragem trágica, por um fator que a gente vem descrevendo. Existe uma espécie de laboratório de árbitros mais jovens em jogos do São Paulo, mais do que em outros clubes. Essa é uma constatação desse campeonato. O Júlio Casares, ao reclamar da arbitragem do senhor Matheus Candansan, ele entrou na questão da rivalidade com o Palmeiras. E foi falar do Abel e de sua comissão, e aí, já naquele momento, ele colocou tudo no mesmo balaio. E não só no discurso, mas na proibição da sessão da sala de imprensa para o Palmeiras, alegando que o tratamento no Allianz Parque também é ruim e tudo mais. Aí começou a virar briga de criança, briga de cartola. Briga de cartola, eu acho, é o pior dos mundos. Uma coisa é a rivalidade que existe no campo entre esses times, entre as pessoas, entre o Abel e o Caleri, por exemplo. Uma outra coisa é a rivalidade Leila e Casares, que até insinuaram uma aproximação na temporada passada, trocando estádios, né? O Palmeiras jogou no Morumbi, o São Paulo no Allianz Parque. Quando a briga vira, ou a disputa, ou a querela vira institucional, temos um grande problema. E é o que está acontecendo agora. E ninguém recua, se você for, né, reparar. Cada vez desfere um golpe. E vai, e vai. E eu fico imaginando um possível, não é provável, mas um possível confronto em breve entre esses dois times numa semifinal de Campeonato Paulista, por exemplo, com essa briga institucional, né? E antes que alguém pense que é possível haver uma trégua de dirigentes pensando numa espécie de liga harmônica, onde os interesses sejam. A gente, com esse pequeno exemplo, a gente perde qualquer esperança. Não vejo ninguém certo nessa história, e acho que se o São Paulo tinha alguma razão no protesto contra a arbitragem depois do jogo com o Palmeiras, ele perdeu completamente a razão ao misturar todas as bolas e ao colocar fogo nessa disputa que tem pouco interesse, na verdade. O que interessa mesmo é quando os times jogam, quando os atores principais são os jogadores e vai em segundo plano os treinadores. Cartola, briga de cartola é insuportável. Tem uma reportagem aqui no All Sport, cujo título é, abre aspas, decepcionados, fecha aspas, choque rei do veto, que estremece a relação entre Casares e Leila. Então tá falando um pouco que eles se aproximaram até um tempo atrás, teve lá o Palmeiras jogando no Allianz, no Morumbi, o São Paulo jogando no Allianz, mas que essa relação está estremecida
A Leila ficou muito decepcionada com a conduta do Casares com relação ao tratamento que seus profissionais receberam nesse último jogo no Morumbis. E o Casares, por outro lado, já havia rusgas na boa relação antes desse choque-rei. Não havia gostado de algumas atitudes da Leila Pereira nos últimos tempos. Não sei se no meio disso tudo tem a história do Caio Paulista e etc., Casagrande. O fato é que os dois que estavam mais ou menos se acertando agora é um rompimento total, de lado a lado, do São Paulo e do Palmeiras, o que me parece o pior caminho, né? Então, fala Tironi, Arnaldo. O lance é assim, vamos por partes. A relação de inveja, na pergunta, inveja do Palmeiras, eu acho que todo clube deseja ter um treinador vencedor e que fique por muitos anos, porque é um problema a menos. Problema menos. Todo ano você tem que correr atrás de treinador, ou durante o ano você tem que correr atrás de um, dois, demite aquele, contrata outro. Então, isso aí desorganiza um clube. O Palmeiras, o Fortaleza, o Grêmio, por exemplo, eles são, o Bragantino, são clubes confortáveis em relação ao treinador. E isso é um desejo que todos os outros clubes têm. Então, eu acho que quando alguém olha para o Palmeiras e fala, porra, queria ter um treinador igual o Abel, vencedor, com um puta trabalho, que fica aqui um tempão. Então, isso aí é uma coisa natural. Que não deveria, não tem, eu tenho certeza absoluta que não interfere nos ânimos entre um clube e outro. Né? Vamos lá. A segunda parte. Cara, Leila, Casares, Belmonte e todos os presidentes e diretores de clubes, eles têm que entender mais sobre as responsabilidades que eles têm em relação aos relacionamentos dos torcedores. Como que você quer parar com a violência de torcidas, com a guerra de torcidas, se os torcedores que já vivem em guerra olham os presidentes em guerra? Né? Então, aí é um aval, é assinar embaixo. Sabe? Torcedores do São Paulo e do Palmeiras podem quebrar o pau em qualquer lugar, no metrô, andando pela rua, pode se matar que está avalizado pelo presidente Casares e pela presidente Leila Pereira e pelo diretor Belmonte, né? Porque isso aí é um aval. Ao invés deles trabalharem ao contrário, para tentar intimidar a violência, para tentar fazer com que as pessoas entendam que São Paulo e Palmeiras são duas potências, que é uma rivalidade altíssima e que isso faz bem para o futebol, mas não tem inimigos, não precisa guerrear, não precisa se matar por causa disso. Não. Eles levam o lado pessoal em primeiro plano. Eles não conseguem enxergar, no momento de fúria, o que eles estão representando de nocivos para os torcedores e para o futebol. Então, essa é a minha crítica ao comportamento dos dois. Porque eu não vou entrar no mérito da razão. Pô, quando um já fala uma coisa, outro fala outra, fica aquele negócio, sabe, de ofensa ou de veto. Cara, aí ninguém tem razão de nada. E quando você perde a razão, né, tem consequência. Em qualquer situação. Quando você perde a razão, existe consequência. E a consequência desse embrolho todo, dessa confusão toda, desses ataques todos, desse conflito entre direção, a consequência é passar a fúria para a torcida. E isso não é bom. Não é bom. Não é que não é bom para o futebol. Não é bom para a sociedade, né? O seu comportamento incentivar a violência dos seus seguidores, dos seus torcedores do seu clube, dos seus amigos, da sua turma, ou qualquer coisa. E o São Paulo e o Palmeiras, nesse momento, eles não estão percebendo que eles estão colocando fogo em relações perigosas, fora do contexto deles. Torcida, rua. Isso aí é uma crítica. Em relação, Arnaldo, quando você comparou o São Paulo do Tele, o São Paulo do Luxemburgo, a rivalidade fervia mesmo. Fervia pra caramba. Mas naquele momento era para saber qual time era o melhor. Quem tinha mais craques. Qual treinador era o melhor. Quem vai ganhar, quem vai passar pela Libertadores, que eles tiveram confrontos de Libertadores. Quem vai ser o campeão paulista. Não era
não era porque qual sala de imprensa é melhor, quem vai dar, se o treinador do outro é estrangeiro e o cara ofende, ou se o juiz que está apitando, se ele torce para um time ou para o outro. Então, hoje em dia, o futebol, ele está tão caído tecnicamente, nós estamos com tanta falta de grandes jogadores, de grandes confrontos técnicos, que as polêmicas não têm nada a ver com a qualidade dos times, como tinha São Paulo e Palmeiras naquela época dos anos 90. Né? De um lado você tinha um monte de craques do São Paulo, do outro um monte de craques do Palmeiras, e a rivalidade era em cima disso. Quem ia ganhar esse espetáculo? Quem ia dar show? Quem ia passar pela Libertadores? Quem era o melhor? Tele ou Luxemburgo? Sempre era quem era o melhor. Né? Aquela disputa, a rivalidade é quem era o melhor em alguma coisa. Hoje não é a disputa quem é o melhor. Hoje é quem é o pior. Né? Porque a reclamação, quando você reclama de uma coisa que o outro é pior que o seu, você está discutindo uma coisa de quem é pior. Né? E que não tem nada a ver com o campo, mas que interfere no humor do torcedor. De fato, né? Nessas campanhas, esses discursos contra a violência, você ter os dois principais dirigentes dos clubes num embate quase colegial, realmente não é exatamente um incentivo à paz para ninguém.